Um forte abraço a você, telespectador amigo da TV Cidade, TV Saber no Ar. Hoje vamos falar com a doutora Bruna Pavanetti, formada em odontologia pela Univap, cursando pós-graduação em patologia oral e maxilofacial e também radiologia odontológica pela Faculdade Metropolitana do Estado de São Paulo. Bruna, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Gil, eu que agradeço. Bem, vamos falar, Bruna, sobre patologia bucal, também conhecida como patologia oral, que é uma especialidade da odontologia que visa detectar doenças bucais. O que é que você tem a nos falar a respeito? Então, Gil, a patologia bucal ela é uma especialidade da odontologia que estuda, diagnostica e ajuda a tratar, né, as doenças bucais, que afetam a boca e a face também. Então, um patologista, falando um pouco sobre essa especialidade, ele ajuda o paciente a prevenir as doenças, certo? E assim é avaliado o material que é removido, né, do paciente, seja um tumor, uma lesão. Então, o clínico ou o cirurgião ele vai remover essa lesão e vai ser estudado, né, através de microscópio. Então, o patologista ele tem assim, é essencial mesmo no diagnóstico da doença. Né? Bruna. E aí, só finalizando, a pergunta é sobre as principais doenças, né? Isso, quais são as doenças bucais mais comuns? Então, Gil, temos a cárie dentária, né? Que é aquela famosa destruição do esmalte, certo? Também temos doenças gengivais, que são as inflamações, né? Como periodontite, gengivite. Temos as lesões na mucosa bucal, que são as aftas. Tem também o líquen planural, que é uma doença autoimune. Também tem lesões traumáticas, né, que, por exemplo, aquele paciente que utiliza uma prótese mal adaptada, ele vai ter, né, essa lesão traumática. E também tem a quelite actínica, que é uma doença muito grave, inclusive. Ela acomete mais homens, né, com idade elevada, idade de 50 anos para mais, e ela costuma dar no lábio inferior, por conta de exposição aos raios solares sem proteção. Também temos cistos e tumores odontogênicos, né, que acometem os ossos da face. Então entra essa minha outra especialidade, que é pelo diagnóstico de imagem, né, de radiografias, tomografias. E também tem o câncer bucal, né, que são as lesões malignas que afetam, né, a boca e tem altas chances de cura se diagnosticadas precocemente. Bruna, a cárie realmente é um cartão de visitas. A cárie é, assim, a doença que mais acomete aí, né, a população. E com relação à periodontite, o que seria? Então, a periodontite, ela é uma evolução da gengivite, né? Então, é uma inflamação bem severa que acomete os tecidos de suporte, né? O osso, o ligamento periodontal, o osso alveolar, né? Como eu tinha dito, e também a gengiva. Então, ela é uma doença, assim, que ela vai ocasionar a mobilidade dos dentes e a perda dos dentes, futuramente. Afta, que muita gente quase que sempre se queixa de afta. O que causa a afta? Então, as aftas, elas são feridas bem dolorosas, né? Podem ser pequenas feridas ou grandes úlceras, né, na mucosa bucal. E elas geralmente são causadas pelo estresse, que a gente vai falar mais à frente. Também por deficiências nutricionais e próteses mal adaptadas. Então, a afta, ela vem assim, ela é multifatorial, né? Então, muitas vezes, até uma medicação que o paciente utiliza pode causar aftas. Você citou deficiência nutricionais. O que significa? As deficiências nutricionais, na realidade, é a falta de uma vitamina, de um mineral, né, no organismo. Então, é por isso que a odontologia, né, essa parte, ela engloba o todo, né? A saúde, ela é muito além da boca só, né? Muito além dos dentes, ela engloba um todo. Então, a gente precisa estar ali atento, né, todos os sinais e um check-up completo mesmo, para checar mesmo as vitaminas, como tá, né, os minerais, enfim. E outra doença que pode-se dizer que comum é herpes labial. Sim, a herpes labial, ela é causada pelo vírus do herpes simples, né?
Então, esse vírus ele fica latente no gânglio trigeminal e esse nervo, né, trigêmeo, ele tem 3 ramificações. Então, ele tem a oftálmica, a herpes ela também pode ocasionar o olho, né, que é muito grave. Tem a ramificação maxilar, onde acomete o lábio superior, e a ramificação mandibular, que acomete o lábio inferior. E a candidíase, o que significa? A candidíase, ela é uma infecção, né, oportunista causada por fungos, o conhecido como Candida albicans. Então, ela é comum em pessoas com imunidade mais baixa. E o famoso bruxismo? O bruxismo, ele é um hábito, né, de ranger e apertar os dentes. É um hábito inconsciente, então as pessoas não percebem muitas vezes que estão fazendo isso. E ele desgasta o esmalte dentário, né? Então, além disso, ele também provoca muitas dores musculares na articulação temporomandibular e também de cabeça, muitas dores de cabeça por conta do bruxismo. O bruxismo, na realidade, na verdade, é um sistema nervoso um pouquinho mais afetado? Sim, pode-se dizer que sim. O bruxismo também, como a maioria das doenças, ele é multifatorial, né? Então, provavelmente, hoje em dia, é muito comum ter bruxismo por conta do estresse, da ansiedade e aonde ataca, né, o sistema nervoso. Porque, na realidade, contra o bruxismo, existe um aparelhinho que você coloca, não é isso? Sim, a gente realiza, né, esse aparelhinho que a gente chama de placa miorrelaxante. Então, é uma placa que vai deixar, né, a sua boca um pouquinho entreaberta e aí ela vai relaxar os músculos aqui da mastigação e vai dar esse relaxamento aqui na articulação, né, e tudo ali em volta. Bruna, e câncer bucal? Então, o câncer bucal, ele é um dos tipos mais graves de lesões, né, que acometem a boca, e na maioria das vezes ele é causado pelo tabagismo e pelo uso excessivo de álcool. Na verdade, o câncer bucal, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil ocupa o 2º lugar no ranking dos mais indesejáveis. O que causa exatamente o câncer bucal? É só o tabagismo e a bebida em excesso? Então, Gil, esses são os fatores principais, né? Mas também temos outros fatores que podem causar o câncer bucal, que no caso é a exposição aos raios solares, né? Muitas vezes também aquele trauma, né, não tratado, então a pessoa ele mantém aquele trauma e não cuida, né, dele. Mas o câncer bucal, Gil, ele é uma doença silenciosa, né, então assim como vários outros cânceres. Então por isso a maioria das pessoas elas só procuram um dentista quando elas estão com algum incômodo mesmo na boca, né, e isso já mostra que as lesões estão bem avançadas. Os principais sinais de alerta são as feridas na boca que não cicatrizam em até 15 dias, né? Manchas brancas e avermelhadas também ali naquela região da bochecha, dores persistentes, sensação de caroço na boca, dificuldade de engolir e mastigar, rouquidão permanente. Então, esses são alguns sinais de alertas, né, do câncer bucal, e a melhor forma de prevenir, com certeza, é evitar os principais fatores de risco, né, que é a bebida, que é o tabagismo, e também realizar as consultas regulares ao dentista para fazer essa prevenção. Bruna, com relação ao câncer bucal, o diagnóstico precoce, ele possibilita uma cura? Com certeza. Aqui vale ressaltar, né, que a gente tem diversos cânceres bucais, né? Então, não é só um câncer bucal. A gente tem um mais frequente aqui no Brasil, que se chama carcinoma de células escamosas. Ele aparece em 95% dos casos e ele tem uma taxa de sobrevivência de 50% em 5 anos. Então, assim, o quanto antes a gente diagnosticar esse tipo de câncer, mais alta é a chance de sobrevivência e de cura da pessoa, tá bom? Temos outros tipos também de cânceres e também é legal falar que afeta pessoas de várias idades, tá? É mais comum em pessoas mais velhas, né? Em pessoas tabagistas, pessoas que utilizam e consomem muito álcool e as pessoas também que estão ali tomando aquela radiação solar sem proteção.
Quer dizer, também é tanto homens quanto mulheres. Tanto homens como mulheres, tá? É mais comum em homens, né, na faixa ali de 50 anos para mais, mas também acomete mulheres, né, da mesma faixa de idade. Bruna, a periodontite, ela é considerada uma outra doença grave? Com certeza, a periodontite ela é muito grave. O que é a periodontite? É uma inflamação muito severa, tá? Na realidade, a periodontite ela é uma evolução da gengivite e ela acomete todos os tecidos de suporte do dente, né? Então, como eu falei, ela vai acometer ali a gengiva, o ligamento periodontal, o osso alveolar e ela pode levar à perda dos dentes, né? Além disso, ela está relacionada a diversas doenças, né, sistêmicas, como diabetes, doenças cardiovasculares. Ela também está relacionada ao parto prematuro em gestantes. Então, por muitas vezes, as gestantes acabam perdendo o bebê, o feto, e não tem motivo. E aí, quando a gente vai ver, vai estudar o caso clínico, é por conta de uma periodontite, de uma inflamação severa dessa. Então, assim, os sintomas da periodontite incluem o sangramento gengival espontâneo ou ao escovar os dentes. Ele também inclui a mobilidade dentária, né, quando os dentes amolecem, um mau hálito persistente por conta dessa inflamação. E a melhor forma de evitar a periodontite também é com a prevenção, tá bom? Com uma higiene bucal super adequada e visitas regulares ao dentista para fazer aquela limpeza profissional, né, para a gente checar a boca ali, para ver se está tudo certo. E uma coisa que eu gosto de salientar também, que a limpeza profissional, ela não é feita só com a escovação, tá, gente? É super importante que o paciente ele vá ao consultório, porque lá temos instrumentais adequados para fazer essa raspagem, tá? O tártaro, ele é uma placa bacteriana endurecida, né, que fica aderida ao dente, e ele também fica ali por baixo da gengiva, tá? Então o tártaro ele cresce ali pela raiz. Então, só com a escovação a gente não consegue removê-lo. E esse tártaro, além de ser um biofilme endurecido, ele também tem a presença de bactérias. E essas bactérias entram na corrente sanguínea. Então, lá no consultório, a gente tem um dispositivo de ultrassom, tá bom? Que ele faz essa quebra desse tártaro até mesmo lá dentro da gengiva. E também a profilaxia, a aplicação de flúor, que é super importante para manter a higiene. Bruna, a medicina, de uma forma geral, eles têm, independente da especialidade médica, eles têm, às vezes, um tratamento multidisciplinar. Sim. A odontologia também usa esse lado multidisciplinar? Com certeza, né? Eu acho assim que na área da saúde a gente precisa de um tratamento multidisciplinar, né? Porque a saúde envolve tudo, né? Tanto a boca como o organismo como um todo. Então, assim, já começa na parte do diagnóstico mesmo de uma lesão, de um câncer bucal. No caso, o clínico ou o cirurgião, ele vai remover a lesão, ele vai mandar para o patologista, que já é uma outra área da odontologia. Quem vai estudar a lesão vai diagnosticar, e se caso for positivo, né, se der ali um positivo para lesão maligna, para um câncer, a gente vai encaminhar esse paciente para um médico, para um cirurgião de cabeça e pescoço, onde ele vai ver qual é a melhor forma de tratar essa condição, seja com cirurgia, né, para remover mesmo o tumor, ou em muitos casos o tumor já está tão grande que não é possível remover, né? Não é possível fazer uma cirurgia. Então a gente, por quê? Porque não vai conseguir devolver depois a função para o paciente, né? Por exemplo, tem tumores ali no céu da boca que vai acometer todos os dentes. Então, não vai ser possível devolver, né, uma função para o paciente. Então, nesses casos, vai ser, né, optado por radioterapia, quimioterapia, imunoterapia. Então, temos várias abordagens, né, para tratar um câncer bucal, por exemplo. E lógico que o dentista, né, o clínico, ele vai ajudar ali na contenção de sequelas, né? A gente vai tratar os efeitos colaterais dessas terapias e ajudar o paciente ali, né, a manter, né, a função e tudo mais. E além disso, temos outras áreas, né, que vão ajudar também a tratar esse paciente com câncer, além da medicina, odontologia, né, temos outras áreas, fisioterapia, enfim. Bruna, o avanço tecnológico,
entendeu? E a odontologia, eles estão caminhando lado a lado? Com certeza. Eu vejo assim, que a odontologia ela já deu um salto muito grande, né, com o avanço tecnológico. É óbvio que hoje em dia temos uma dificuldade, né, com o digital, com esse avanço, porque nada é barato, né, principalmente aqui no Brasil. Mas a gente já conseguiu evoluir demais. Hoje em dia temos os scanners, né, que a gente consegue fazer toda o planejamento por exemplo, de um tratamento através do 3D, do scanner. Então, nossa, a tecnologia ela veio para ajudar e muito, né, na odontologia. Bruna, quando que esse avanço tecnológico vai excluir aquele motorzinho? Gil, essa é uma pergunta difícil, mas ó, já temos motorzinhos, né, elétricos que o ruído é bem reduzido, né? Não é uma realidade ainda para a maioria dos dentistas, mas um dia eu acho que vamos chegar lá ou não, né? Porque o dentista é conhecido por conta da vibração mesmo, do motorzinho, daquela agonia, então é uma marca registrada, né? E aquilo lá realmente mete muito medo. Mete. Tem gente que tem muito medo, tem uma agonia, né? Tem um negócio ali. Bruna, nós falamos agora há pouco sobre a medicina de uma forma geral, porque eles têm os congressos técnicos anuais, entendeu? Independente da sua especialidade. E a odontologia, em relação aos congressos? A odontologia também tem, né, vários congressos anuais, tanto da odontologia mesmo, né, quanto também das especialidades. Então, todo ano a gente tem congressos de patologia, de cirurgia bucomaxilofacial, e tem todos os anos tem congressos aí, que é uma forma de atualizar o profissional, né, de trazer essa tecnologia pra gente, de trazer novas opções de tratamentos, é muito legal. Bruna, a odontologia, de uma forma geral, está muito em evidência também sobre cannabis medicinal. Qual que é a sua impressão? O que você tem a nos falar sobre isso? Então, Gil, o cannabis medicinal, ele veio para auxiliar, né, muitas doenças aí. Eu já vi, né, algum uso para paralisia cerebral, se eu não me engano. É uma área que eu ainda não tive, né, um estudo aprofundado, mas é uma área que eu acredito que tenha muito a oferecer, né, na odontologia, para vários tratamentos, diversos tratamentos. Então, eu acho que a odontologia está caminhando, né, está no início. Eu já vejo alguns colegas utilizando e, né, prescrevendo a cannabis, mas é uma coisa a ser mais aprofundada, pelo menos ali para mim, né, nessa minha questão com os pacientes. Bruna, com relação à genética, essas doenças citadas agora há pouco, alguma delas pode ser causada de um fator genético? Então, sobre a periodontite, também em relação à genética, algumas pessoas elas têm a resposta inflamatória do organismo diferente, então elas têm uma predisposição à periodontite também, mas não é hereditária essa doença, tá bom? O principal fator dela é a placa bacteriana ainda. Bruna, tem como, durante seu tempo de trabalho, os casos mais procurados pelos seus pacientes, você tem como detalhar? Sim, na realidade, nesses 5 anos aí, né, de formada, a gente atende muitos pacientes com lesões bucais, mas a maioria dos pacientes, eles não percebem que eles têm lesões bucais. Então, se for para falar da procura, seria mais a cárie, né, que é uma doença, é a doença mais infecto-contagiosa do mundo. Muitas pessoas não sabem disso, né, mas a bactéria responsável pela cárie é Streptococcus mutans. Ela acaba passando de pessoa para pessoa através do beijo, como, por exemplo, também as mães que têm o costume de assoprar, de provar a comida. E esse ato, né, de provar a comida e dar para o bebê, isso leva também as bactérias para a boca do bebê. Então, assim, é uma doença contagiosa, multifatorial, não depende só da bactéria, mas também do biofilme dental, de uma dieta rica em açúcar. Então, se for para
colocar aqui a doença mais procurada, que os pacientes mais procuram, é a cárie, né? Porque os pacientes acabam sentindo dor quando a cárie está maior ali, né, no dente, com uma cavidade maior, eles sentem esse incômodo, né, daquele preto no dente. Então, é a principal doença, né, da odontologia, digamos assim, mas muitas pessoas não sabem que elas estão com uma lesão ali pré-maligna, né, cancerígena. Então, é muito imprescindível, né, um olhar atento também aos pacientes na hora de fazer uma avaliação clínica. Bruna, quando um paciente chega, por exemplo, ele já perdeu um dente, então o implante dentário, uma prótese, mesmo que ela seja móvel, é o atestado de que aquela pessoa não teve cuidado com os dentes? Gil, digamos que sim, tá? É lógico que em alguns casos isso pode ser através de acidentes, por exemplo, né? O bruxismo também, ele tá muito relacionado a perdas de dentes. Por quê? Porque a pessoa ela aperta tanto que acaba fraturando o dente, fraturando a raiz dentária. Então, assim, a gente pode dizer que a maioria dos casos é culturalmente mesmo pela falta de higiene bucal, pela falta de atenção mesmo, né, e cuidado em ir fazer a prevenção, né, regularmente ao dentista. Mas digamos que, infelizmente, a maioria é por conta dessa desatenção mesmo aos cuidados e higiene bucal. Na verdade, o bruxismo também tem alguma coisa sobre um certo nervosismo. Uhum. Bruna, e o estresse? Qual que é o peso do estresse, de uma forma geral, visto pela odontologia? Então, Gil, o estresse ele tem um impacto muito grande, né, nas doenças bucais. Ele pode levar ao bruxismo, que a gente comentou, que é o desgaste dos dentes, aquelas dores, né, na face, na articulação, de cabeça. Ele também leva às aftas recorrentes, né, porque ele enfraquece o sistema imunológico. Também tem a herpes labial, né, que é reativado em momentos de baixa imunidade. Tem a xerostomia, que é a boca seca. Então, o estresse, ele reduz a saliva, né? Então, isso aumenta o risco de cárie, aumenta até o risco de abscessos por conta de uma cárie não tratada, por exemplo, e o mau hálito também. Então, buscar formas de reduzir o estresse, como praticar exercícios físicos, boa alimentação, práticas também de relaxamento, é essencial. Bruna, com relação ao creme dental, entendeu? Essa guerra de comerciais e tal, isso daí realmente existe algum, como é que se fala, algum abuso dentro desses comerciais ou não? Ah, com certeza, né? Hoje em dia a gente vive com marketing, né? Então as empresas realmente elas utilizam, né, disso para vender mais. Então é muito comum aí a gente ver a pasta do carvão ativado, né, prometendo que vai clarear os dentes, e de certa forma ela dá uma impressão mesmo de clareamento. Por quê? O carvão ativado ele vai desgastar ali um pouco do esmalte, né? Ele tem uma cor mais escura, que vai dar essa impressão que o dente está mais claro depois que você bochechar, né? Depois que finalizar a higienização. Então, mas não é o indicado, tá? Porque são pastas abrasivas, né? Então, ela danifica o esmalte dentário, mas com certeza tem um pouco ali desse marketing, né? Para vendas. Bruna, para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste. Então, Gil, o que eu gosto de falar, né, para os meus pacientes é o seguinte, que a saúde bucal, ela vai muito além da estética, né? E então cuidar da nossa saúde é essencial para um bem-estar geral, certo? E os pequenos hábitos diários, como escovação de dente corretamente, o uso do fio dental, tá? Visitas regulares ao dentista, eles podem mudar significativamente a sua saúde, certo? E, além disso, é sempre bom estar atento a todos os sinais que a boca dá, porque isso pode salvar vidas. Sempre o melhor caminho para manter a saúde é fazendo a prevenção, tá bom? Eu gosto muito de uma frase que eu vi há tempos atrás, que é sobre a valorização da vida, né? Tenha capacidade
de reconhecer que a vida é única e irrepetível. Então, eu acho que isso diz muito, né? A nossa vida é única, então a gente precisa cuidar dela. Bruna, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, por ter aceito o nosso convite, pelas suas explicações. Esperamos que brevemente você retorne. Com certeza, a gente tem muito ao que falar aí da odontologia, tem diversas áreas, diversos procedimentos para abordar, e eu agradeço também pelo convite. Nós é que agradecemos. Conversamos com a doutora Bruna Pavanetti, especialista em odontologia segundo a patologia bucal e patologia oral. TV Saber volta na próxima semana. Agradecemos o carinho da sua atenção e da sua sintonia.